Olá! Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fabi Nolasco, aqui do Criando Raízes em Portugal, conectando pessoas e negócios. Hoje a nossa convidada é uma brasileira que vive na cidade de Braga, em Portugal, e ela é administradora do canal Olhar Brasileiro em Portugal, é presidente da UAI, Associação União Apoio, e a comunidade, né, luso-brasileira, entre outros projetos que ela vai falar um pouquinho pra gente, tá bem? Vou chamar ela aqui. Olá, Fábio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá o som aí? Tudo bem? O áudio? Tá, tá Tranquilo? bem, tá bom. Tá bom. Ah, é um prazer ter você aqui com a gente. Tá? Eu conheço, assim, antes de vir para Portugal, lá no Brasil ainda eu te assistia. Então, assim, eu tive algumas ideias, de tudo que você passava, desde lá do Brasil. Então, quando eu vim para cá, continuei vendo seus projetos, que eu acho o máximo. Cada vez que você lança um projeto novo, eu acho legal. O ano passado eu tive, assim, a chance de te conhecer pessoalmente, foi muito rápido, mas foi lá na festa do Brasil, em Portugal, Ah, tá. O em Dia do Braga. Brasil. Isso, no dia 7 de setembro, isso. Isso, Foi assim, isso. foi maravilhoso. Lá eu matei a vontade de comer pastel. Foi uma festa muito Foi muito gostosa bom. mesmo. Foi Muito muito bom, foi especial. muito bom. Olha, você está de parabéns, os seus projetos são assim maravilhosos, são maravilhosos Obrigada, mesmo. obrigada. Eu gosto muito de tudo que você faz, eu te acompanho. E assim, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho dessa sua trajetória, por que Portugal, por que você quis deixar o Brasil. Você é uma mineirinha, né? Tô. O sotaque não engana. Não, não. Uai, não, uai, não, não. Aí conta um pouquinho da sua trajetória, dos seus projetos, e aí no final a gente deixa aonde a gente te procura, o pessoal que vai te procurar, te acessar, e aí a gente deixa aí para o pessoal saber um pouquinho. Perfeito. Bom, eu cheguei aqui em Braga e, na verdade, eu cheguei em Portugal em 2016, porque quando eu vim para Portugal, eu não vim para morar em Braga. Aliás, eu me programei totalmente para morar em Faro, no Algarve. Nossa, curioso Nada a isso. ver, nada a ver, né? Mas aí, mas fiquei pouco tempo em Faro, segui para Cascais, fiquei 2 meses em Cascais e comecei a pesquisar por Aveiro. ah, Cheguei a olhar imóvel em Aveiro e fui procurar. Eu sabia que eu queria o norte de Portugal e comecei a procurar cidades no entorno do Porto. E foi aí que apareceu Braga. Eu acabei definindo Braga como a minha cidade, né, para morar e para me estabelecer com a minha família, sem realmente conhecer Braga. Na verdade, eu fui descobrir os encantos de Braga depois que eu É, já estava vivendo aqui. Essa parte é muito interessante, porque eu me planejei totalmente para sul, numa região mais quente aqui em Portugal, mais praias, mais aquela vida litorânea. Eu vim parar justamente no meio das montanhas. eu também fiz isso. Então, assim, é um desvio geográfico. Mas, bom, quando eu cheguei, nós viemos para cá para empreender. Mas nesse período, quando a gente chega, o primeiro ano é um ano de muita descoberta, né? É muito encantamento, que aí a gente começa a descobrir as belezas de Portugal. E o que, que acontece? Nesse período, enquanto eu estava realmente me organizando para o investimento, para o empreendimento, é, eu comecei a gravar vídeos da cidade de Braga. A gravação desses vídeos eram muito mais para dar dar notícia, né, para minha família, principalmente para minha mãe, que ficou muito chateada de eu ter vindo para cá. A minha também. Ela não aceita até hoje, isso ainda não é muito tranquilo para ela. Então foi uma forma que eu encontrei de dar notícias dos netos, a minhas, porque como não era muito possível esse diálogo,
que a gente sempre acabava se estranhando, porque ela sempre caía, eu não sei o que você está fazendo aí. Então, sempre caía nisso. Então, foi uma forma de, indiretamente, eu mostrar para ela que a gente estava bem. O que eu não esperava é que esses vídeos fossem tomar a dimensão que eles tomaram. E aí, o alcance disso foi muito grande. E assim, no início me assustou um pouco, porque eu não tinha vínculo nenhum com mídia social, com o YouTube. Eu nunca fui de assistir vídeo no YouTube, eu não conhecia, eu não pesquisei youtuber antes de vir para cá. Então, assim, eu gravava e meu marido postava no YouTube. Então, essa parte técnica era dele. Eu não sabia nem entrar direito no YouTube. Sei como é que é. Você sabe? Então, Sei. A gente cai de paraquedas. Lá no Brasil, eu sou professora universitária, sou formada em matemática. Então, lá eu lecionava em universidade para os cursos de engenharia, TI, administração. Quer dizer, nada a ver com nada que eu faço aqui hoje. Só que o que acontece? À medida que esses vídeos foram tomando essa dimensão, as pessoas começaram a entrar em contato, principalmente pelo Facebook. Eu fui muito abordada no Facebook, que até então era a minha mídia mais atuante, porque eu criei também o grupo Olhar Brasileiro em Portugal no Facebook. Na verdade, no início eles chamavam Olhar Brasileiro em Braga. Mas a coisa foi tomando uma dimensão tão grande que passou a ser Olhar Brasileiro em Portugal. Foi quando eu percebi que o público que me acompanhava era muito maior do que esse público de Braga. E aí a coisa foi ampliando. E o projeto vai buscando outro, né? As coisas aqui vão acontecendo. E para mim, infelizmente, as coisas aconteceram muito rápido. Quando eu comecei, eu cheguei num ponto dentro do Olhar Brasileiro de passar o dia inteiro sentado num café, conversando com as pessoas que chegavam aqui, com os brasileiros que vinham para cá. Saía de um, encontrava, ia conversar com o outro, sempre tirando dúvida. E eu sempre me sensibilizei muito, principalmente com as famílias que tinham crianças. Porque foi a minha maior aflição quando eu vi, foi meus filhos. Medo da adaptação na escola, medo de sofrerem bullying, né? Acho que é a maior preocupação. Então, eu queria mostrar, passar para os pais que eu estava muito tranquila com todos aqueles medos que eu tive antes de vir. Então, foi uma forma. Por exemplo, lá no canal, lá no YouTube, eu registrei o primeiro ano escolar dos meus filhos aqui em Portugal todinho. Todas as descobertas eu coloquei ali naquele canal. Então, isso aproximou muito as famílias de mim, porque, na verdade, a gente tinha um sentimento em comum. E assim a coisa foi crescendo. Chegou um ponto que eu só responder as mensagens. Aliás, hoje eu ainda não consigo. Pausa aqui para mim. Foi rápida, voltou. Tá. Então, foi onde que surgiu. Meu marido faz um doutoramento na Universidade do Minho, em marketing, e muito voltado para o marketing social. E foi onde surgiu a ideia da associação. E aí abrimos a UAI, né? Coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Coisa de mineiro, né? UAI, União, Apoio e Integração. Para nós tem aquele sentimento do mineiro, né? Dessa proximidade de trazer a gente para Minas, mas o significado dele para as pessoas é isso: é de união, é de apoio, é de integração. E é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na associação. O trabalho tomou uma dimensão muito grande. Hoje nós temos um corpo de voluntariado. São 23 voluntários fixos dentro da associação, que se revezam entre os atendimentos, entre os aconselhamentos, na recepção e nos eventos, né? Então, assim, foi um grupo muito coeso, com sonhos iguais, com vontades iguais, determinações iguais, de poder acolher a nossa comunidade, seja lá quando for, onde for, e com a necessidade que for. E aí o projeto foi crescendo, né? Então, só que paralelo a isso, eu mantive o Olhar Brasileiro. Então, na verdade, eu lido com essas duas frentes. E às vezes é muito interessante, porque como eu administro as duas, às vezes as pessoas chegam até a confundir.
O que é o AI, o que é o olhar brasileiro, onde é que as duas se misturam. E para mim, para as pessoas que trabalham diretamente comigo, é muito claro essa distinção. Inclusive, as minhas equipes de apoio são completamente diferentes. Tem um ou outro que são comuns aos dois segmentos, mas são completamente diferentes. A UAI é uma associação, ela não é uma empresa, percebe? Onde você faz a entrega de cestas básicas, né? Isso. Lá é um trabalho voluntariado, né? Então, o que acontece? Lá nós temos essa parte social, que principalmente agora, a gente já tinha, né, a loja social para entrega de doações de roupas, mas agora, durante o confinamento, esse momento que a gente passou agora, a gente acabou abrindo a possibilidade de doação de alimentos. E nos surpreendeu muito. Hoje nós estamos com um pouco mais de 70 famílias dependentes da Associação UAI. E esse número tem crescido a cada semana. A cada semana chegam mais famílias, chegam mais pessoas E novas. são famílias brasileiras ou de outras nacionalidades também? A grande maioria é brasileira. Dessas 70, eu não sei se são 71 ou 72 que nós estamos até agora nesse momento. Nós temos 3 famílias portuguesas e uma família angolana. O resto todo é brasileiro. Quer dizer, na grande maioria é a comunidade brasileira. Mas nos surpreendeu também, né? Essas outras comunidades nos procurar, confiar no trabalho e a gente conseguir atender. Isso foi o melhor. Por quê? Porque a associação, ela não tem, infelizmente até hoje, nós não temos nenhum apoio financeiro, nós não temos nenhuma verba extra, nós não temos apoio empresarial, quer dizer, esses fundos a gente ainda não tem. Né? Claro que a gente está batalhando para isso, porque a associação precisa disso. Porque só os associados não conseguem manter toda a estrutura da associação. Mas a gente tem conseguido atender toda a demanda voluntariamente. E isso é a grandeza da associação. Todas as pessoas que estão envolvidas ali não ganham nada. Elas doam, ganham por outro lado, né? Ganham carinho, ganham apoio, ganham amigos, né? A gente formou uma grande família, na verdade. Né? A UAI hoje é uma grande família. E a nossa luta hoje é para manter a associação, porque mesmo esses apoios são todos voluntários. A UAI consegue doar aquilo que ela recebe, percebe? A gente não consegue comprar, a gente consegue doar aquilo que recebe. Sim, e para fazer essas doações, diretamente aonde está localizado, ou a pessoa pode fazer pelo site, pelo telefone, enfim, ela tem qual a forma da pessoa fazer essa doação, ou mesmo de ser voluntária, né? Sim. A gente atualmente, nesse período agora da pandemia, a gente está atuando muito pelas mídias da UAI. Tanto o Facebook da Associação UAI, quanto o Instagram da Associação UAI. O nosso atendimento era muito mais intenso na sede do que nas mídias em si. Porque as pessoas já recorriam direto à sede, né? O que acontece é que agora, nesse período, nós ficamos com a sede fechada. Agora que a gente está voltando aos poucos a reabrir. Então, por exemplo, nós já estamos reabrindo a sede todas as sextas para entrega das doações. E a partir da próxima semana, a gente volta a abrir a sede para os aconselhamentos. Só que nós vamos voltar num horário reduzido. Certo. Então, as mídias funcionaram muito bem nesse período. Por exemplo, os pedidos de doação, as famílias entravam em contato com a associação, passavam que a única coisa que a gente precisa para fazer a doação é do nome, do endereço completo, do telefone. Nós ficamos até, enquanto estava no isolamento total, no confinamento total, a gente estava entregando as cestas em casa, né, os cabazes em casa, e agora não. Agora as pessoas é que estão indo lá na UAI buscar. Porque essa logística toda é muito complicada para nós. A UAI não tem um carro próprio, entendeu? Isso tudo envolve a gente buscar terceiros para dar esse apoio. Então, agora as pessoas estão buscando lá na UAI. Faz o pedido pela mídia, pelo Facebook ou pelo Instagram.
e a gente abre a sede para poder fazer a entrega. E são roupas, donativos, alimentos não perecíveis, seria Isso, isso? isso. E aquilo que a gente recebe de doação. Por exemplo, durante esse período, a gente conseguiu atender alguns casos particulares. Nós tivemos um bebê prematuro que precisou de um leite específico porque ele era alérgico a Certo. alguma coisa. Então, o que acontece? Eu uso as minhas mídias para isso. Eu faço a chamada, as pessoas fazem a doação e a gente faz a entrega. Então, nós conseguimos atender esse bebê. Tivemos uma grávida. Essa família tinha uma semana que eles tinham chegado aqui em Braga e tudo fechou. Então, assim, a esposa grávida, quer dizer, os dois desempregados, porque não deu tempo nem deles se organizarem, a esposa grávida, e a gente conseguiu levantar o berço, as roupas, o enxoval. Então, quer dizer, alguns casos particulares a gente consegue. Eventualmente, a gente recebe um colchão, recebe uma cama, recebe vasilhas, roupas de cama, e tudo isso que a gente recebe, a gente anuncia, as pessoas vão lá e fazem a retirada. Ah, tá. Vamos, por exemplo, assim, eu moro no Porto. Sim. Vamos dar um exemplo, se de repente a gente fizesse uma divulgação, né, de pessoas querendo doar. Vocês viriam buscar ou não? Ou tem alguma, ou também pode ser que tem algum voluntário que assista e que veja, que fale, não, eu posso fazer essa doação. E também tem, assim, quem quer doar, tem uma conta bancária que possa doar ou não? É somente Não, alimento? não, a gente não recebe Tá, valores em dinheiros, é só tá. no alimento mesmo. Então, o que que acontece? O que a gente pode, o que tem feito, o que tem acontecido, que quando tem uma doação fora, ela precisa, por exemplo, se fizer uma campanha aí, suponha que o Criando Raiz em Portugal faça uma campanha aí no Porto. Você seria o ponto de recolhimento, a gente iria pegar com você todos de uma vez. Não tem como a gente fazer essa recolha separada. Essa logística é complicada para a gente, nesse Sim, momento. sim, sim, Percebe? sim. Sim, sim, claro. Teria que ser feito assim mesmo. É. Aí a gente Interessante. consegue atender todo mundo. Felizmente, até hoje, a gente conseguiu atender toda a demanda. Todo mundo que nos procurou nas mídias certas, né? Porque às vezes me procura, por exemplo, no meu message. Eu não entro, eu não fico monitorando isso todos os dias. Eu não tenho como acompanhar toda essa movimentação. O Então, Messenger é uma coisa que eu também não, não o consigo. Message tem 2 anos que eu parei realmente É, de tentar responder, porque estava ficando inviável. Eram mais de 100 mensagens por dia, quer dizer, impossível, humanamente sim, impossível, né? sim, sim. Então, o que eu tenho feito agora, aqui no Instagram eu funciono muito bem, no Instagram Alexandra Gomide, no Instagram da Uai, no Instagram do Olhar Brasileiro, todos os três a gente tem conseguido dar uma resposta mais não falo nem mais rápida, não, porque não tem nem como ser rápido com a quantidade de Sim, sim, mensagens. sim. Mas, assim, a gente responde todo mundo. O Messenger é realmente onde eu não tenho conseguido É, dar retorno. Os eu nossos também. e-mails também funcionam muito bem. Ah, legal. Aí fica a dica para o pessoal que quiser. Depois eu vou deixar na descrição Perfeito. todas os locais onde que pode fazer a doação, onde pode entrar em contato com você. E assim, eu não sei qual o horário que você dorme ou que você tem tempo para sua Todo família. mundo me pergunta isso. Além desses dois projetos, você ainda tem, não sei se você ainda continua com o Chá e Prosa, com Ficou Mais Fácil Viajar, com a rádio, com a TV, enfim, né? É aquilo que eu falei. Na verdade, são duas frentes. É a UAI e o Olhar Brasileiro. E, na É, verdade, eu tento lidar integrado nisso. com as duas situações. Eu achei que durante a pandemia eu fosse conseguir concentrar bastante no Olhar Brasileiro, porque o UAI ficou fechada. Não, a sede funcionou online muito. Nós tivemos Ainda mais muito nesse atendimento. período. Muito Sim. atendimento jurídico durante esse período, coisa que eu não imaginei. Falei, então eu É acabei porque de vocês trabalhar têm o programa. psicólogo tem lá, né? Tem Tem psicólogo, tem toda psicólogo, essa. tem advogados, tem aconselhamento imobiliário, aconselhamento de negócios, para apoiar toda essa parte de abertura de Não, é um projeto empresa. muito legal, muito É um interessante. trabalho bem completo, é um Bem, trabalho bem bonito.
E paralelo a isso, exatamente, aí veio o Olhar Brasileiro. E o Olhar Brasileiro realmente ele ramifica. O Olhar Brasileiro começou com essa gravação de vídeos e um grupo no Facebook. E conforme a dimensão, né, à medida que ele foi crescendo, ele foi tomando novos formatos. Em 2019, acho que foi do início de 2019 ao final de 2018, eu já nem me lembro ao certo. Nós lançamos o jornal impresso Olhar Brasileiro, que saía dentro do Diário do Minho uma vez por mês. Ele saía no último domingo do mês no Diário do Minho. Quando nós fomos partir para essa versão jornal, a gente teve que registrar o Olhar Brasileiro como imprensa. Então, hoje, o Olhar Brasileiro ele é registrado nacionalmente como imprensa. Bom, então começou o jornal impresso. Junto com o jornal impresso, aí chegou o final do ano, veio o convite para a gente estar na Rádio RUM, que é a Rádio Universitária do Minho, 97,5 FM, que inclusive passa aí no Porto. Então, legal, né? E aí nós lançamos lá em janeiro de 2019 o programa Olhar... Não, foi de 2020, foi agora. Nós tivemos, foram só início do ano de programa. Então, nós lançamos o Olhar de Lá e de Cá. Porque todas as nossas ações são ações de integração. Então, a gente sempre, tudo que a gente cria, que a gente traz para a comunidade brasileira e para a comunidade portuguesa. A gente sempre trabalha com as duas realidades. O jornal era assim, o jornal era tanto para brasileiro quanto para português ler. O programa da rádio veio nesse formato. Aliás, a ideia do programa, quando a gente conversou lá na rádio sobre o formato do programa, era justamente que ele tivesse um pouco a linha do jornal, porque era um trabalho muito rico em conteúdo. Então, a gente trouxe isso para a rádio, né? Então, o programa é aos domingos, todos os domingos, de 8 às 10 da manhã. Quem não consegue acompanhar na rádio, porque às vezes esse horário é complicado, né? Pode acompanhar os podcasts tanto no site da RUM quanto no site do Olhar Brasileiro. Também dá para acompanhar. E mesmo assim, a gente lançou a TV. Então, além disso, o programa da rádio ainda é filmado, a gente joga na TV Olhar também. Então, em janeiro de 2020, veio a rádio, né? Veio o programa de rádio e veio junto a TV Olhar. A TV Olhar também é uma TV luso-brasileira, também informativa, e nós temos vários programas lá dentro. No início da TV Olhar, quando a gente lançou em janeiro, nós fizemos um processo de migração do YouTube para a TV. Alguns dos materiais que estavam no YouTube, a gente trabalhou um pouquinho e levou para a TV. Não todos. Não são todos os conteúdos do YouTube que estão na TV, assim como não são todos os conteúdos da TV que estão no YouTube. Né? Uhum. No YouTube, sou só eu que trabalho lá dentro. Na TV, nós temos outros apresentadores. Então, na TV, nós temos programas de gastronomia. Então, nós temos 2 chefes apresentando. Tem um que apresenta comidas internacionais, o outro comida vegana e vegetariana. Nós temos o programa consultório de psicologia, que são temas voltados para a psicologia. Nós temos o Ficou Mais Fácil Viajar, que é sobre viagens, passeios e viagens. Esse sou eu. Esse sou eu, porque ele já existia na versão YouTube. Sim, a gente está adaptando ele agora para a TV. Tem o Chá e Prosa. O Chá e Prosa eu adoro. O Chá e Prosa estão me cobrando demais. A gente ia voltar com o Chá e Prosa em fevereiro. Logo depois do lançamento da TV, porque ele já ia voltar no formato TV. Aí parou tudo. Mas a boa notícia é que o Chá e Prosa volta agora no primeiro sábado de julho. Se não me engano, é dia 4 de julho. Chá e Prosa está de volta. A 3ª temporada. A gente já vai para a 3ª temporada do Chá e Prosa. É um programa de entrevistas e um programa muito rico de conteúdo também. Né? A gente sempre procura trazer convidados que possam realmente agregar valor a esse mundo, né? Brasil-Portugal.
Sim, eu lembro da Programas. entrevista do Henry. Ah, ele foi muito Isso, legal, isso. divertido. Ele Bacana. fez também, foi na segunda temporada que ele participou. Então, quer dizer, No dia que são. vocês estiveram no Porto, eu também estava no Porto. Eu estava lá no canal, no Cais. Aí eu, depois que passou, eu falei, não acredito que eu não vi eles aqui. Mesma hora que você estava. Mesma hora que você Olha, estava lá. que Ah, foi muito, legal, que muito. legal. Mas aí o projeto da TV foi isso. E aí o que acontece? Para trabalhar com a imprensa, para trabalhar com jornal, rádio, TV e as próprias mídias sociais, o que sustenta isso? Publicidade. Sim. Então, hoje o nosso foco, aí nós lançamos, na verdade, vamos lançar essa semana. Eu tô aqui anunciando até de primeira mão. Na Que verdade, bom, que tô bom. lembrando aqui o lançamento, acho que agora à noite. Ai, que legal, que bacana. Olha, acabei de. A vitrine do Olhar, que é uma plataforma justamente para publicidade, para dar visibilidade. É um projeto que a gente desenvolveu durante a quarentena, justamente para dar visibilidade a esses empreendedores que, nesse momento, vão precisar desse Sim. apoio, né, das mídias para poder se promover, se apresentar. Né? Então, a gente lança esse trabalho agora. E essa publicidade vai tanto para as mídias quanto para a TV. A TV, quem quiser ter um programa na TV, só tem que entrar em contato com o nosso comercial. A gente tem espaço para programa ainda. A TV já está com programação 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós conseguimos fechar já toda a programação. O que ocorre é que nós temos algumas reprises. Ah, Justamente. sim. Então, nessas reprises, a gente ainda tem alguns horários vagos para programa. Então, é uma possibilidade também. Tá aqui o convite. Quem quiser Que ter o legal. programa na TV Olhar, a gente tem um alcance de 1.200.000 casas que nós chegamos. Não são nem pessoas, são casas, são famílias. Então, isso aí aumenta, a gente pode aumentar umas 4, 5 vezes aí. Então, assim, é um alcance muito interessante para quem principalmente quer ter essa divulgação nacional. Então, tem essa possibilidade, assim como se quiser colocar um comercial. Então, a gente tem. Então, viu como é que são dois mundos completamente diferentes, uai? Olha, já estão perguntando como é que faz. Isso depois você para entrar em contato lá, e você explica direitinho. Ou Sim. se você quiser explicar também agora como faz. Nesse momento, se mandar um e-mail para comercial@olharbrasileiro.pt, o comercial já entra em contato, assim como também no site. Entrou no site do Olhar Já Brasileiro, tem. também consegue esses contatos. E chega até a vitrine, que é o novo lançamento. Não era para eu falar, não. Daqui a pouco eles puxam. Tá vendo? Ai, que legal. Vai dar sorte criando raízes em Portugal para olhar Empolguei. a vitrine. Que Fico, bom, que fico, bom. Aí, ó, já tem gente interessada nisso. que coisa boa. Fico feliz. Que legal. Eu fico contente porque assim, você vê, você veio para cá com uma coisa totalmente diferente e olha a dimensão Que que, isso que, tudo que tomou, né? um vídeo para a mãe, olha mãe, eu tô aqui, tô bem, as crianças estão bem, e aí, ai, que bacana, que bacana. Porque assim, em Braga, eu fui umas 3 vezes em Braga, eu sou apaixonada por Braga, eu acho a cidade Eu falo encantadora. que eu não posso nem falar, né? Eu sou suspeita. É, você é suspeita, e assim, a maioria das pessoas que vão para Braga são porque assistem o seu canal. Quando Porque eu elas assistem. comecei realmente a falar, quando eu fiquei 2 anos praticamente sozinha, falando de Braga. É verdade. Nossa, que bacana. Eu acho um trabalho super bacana, super bacana. E como é que é assim? Como que você faz para adaptar tudo isso na sua agenda? É você que faz a sua agenda ou você tem alguém que programa isso para você? O que acontece? Quando eu comecei, e que, por exemplo, o Grupo Olhar Brasileiro no Facebook deu muito trabalho no início. Hoje não, hoje ele caminha sozinho. Mas no início ele deu muito trabalho porque quando eu cheguei, ainda era um período
em que a comunidade portuguesa e brasileira brigavam muito nos grupos. Então, era tudo muito sensível. Então, eu comecei a fazer um trabalho, porque daí surgiu uma integração. A gente percebeu que estava fazendo um trabalho de integração justamente nesse momento. Eu tinha o cuidado de pegar o que o português falou, traduzir para o brasileiro, mostrando, olha, ele não foi ríspido, ele não foi, o que ele está querendo te dizer aqui é isso. Da mesma forma, quando um português ficava chateado, eu tinha o cuidado de falar, olha, não, lá no Brasil, essa expressão aqui quer dizer isso. Porque o olhar brasileiro, ele teve uma coisa que foi bem interessante. Quando, em 2016, nós éramos o único grupo da comunidade brasileira que aceitava portugueses dentro do grupo. Acho que muito por isso, porque era muito difícil administrar isso, não era fácil. E o que acontecia? Eu passava a madrugada e o dia, o tempo todo. Eu vivia em função do grupo. Chegava a notificação e eu tinha que olhar, porque um pouquinho que eu descuidasse, começava a briga lá dentro. E eu queria deixar o grupo saudável. Eu queria deixar o grupo um ambiente bom de estar. Tanto é que as pessoas que entraram em 2016 permanecem, a grande maioria. E isso é muito gostoso. Então, isso realmente... Pois é, hoje eu já não sou tão presente no grupo quando eu era antigamente. Sim, mas também não tem como. O grupo já anda com mais tranquilidade. Caminho assim, Eventualmente eu recebo uma denúncia lá, olha, estão brigando, não, tem eu vou e corrijo. Desativou os comentários, né? Só coloca, mas desativa os comentários para não dar problema. Porque eu não vou poder acompanhar, porque antes eu mediava a briga. Eu realmente fazia um papel de mediadora. Mas agora eu não consigo fazer isso. Então eu desativo o comentário e pronto. Não tem briga. Mas aí o que acontece? Até final de 2017, eu gerenciei isso tudo sozinha. Não no YouTube. No YouTube, meu marido sempre me ajudou no YouTube. Porque o YouTube sempre foi uma plataforma para mim que eu só vejo, só me via lá. Mas o Facebook sempre fui eu. E eu sempre gerenciei. No início eu tive o apoio da minha irmã, né? No primeiro ano a minha irmã teve muito presente comigo. Depois ela saiu. Aí realmente eu fiquei sozinha, né, administrando tudo isso. Depois, quando foi chegando também outras possibilidades, o número de pessoas foi aumentando. Aí sim eu fui buscando pessoas para me dar esse suporte. Então eu tenho moderadores lá dentro do Olhar que me ajudam a controlar, por exemplo, não sou eu que faço a análise de do perfil para entrar no grupo, porque a gente nega muitos pedidos. Eu brinco o seguinte, o Olhar já era para estar com mais de 100 mil seguidores. Só que meu grupo ele é muito... Eles cortam mesmo. Mas é o que dá segurança. Não dá segurança. É igual eu falo com as pessoas, nunca pode confiar 100%. Mas deixa o ambiente... A gente tenta deixar o ambiente mais saudável possível. Sim. Então, assim, eu tenho as pessoas que fazem essa análise para mim. Nós temos uma professora da Escola Técnica aí do Porto, que está na moderação também do Olhar, mas ela não tem papel atuante dentro do Olhar. Na verdade, ali o Olhar hoje é objeto de pesquisa do doutoramento do meu marido, então ela está ali fazendo um trabalho de pesquisa para esse projeto. Percebe? Então ainda tem isso, ainda acontece toda essa parte acadêmica dentro do Olhar. E assim, hoje na TV eu tenho, por exemplo, o comercial, eu tenho a minha equipe que me dá o apoio no comercial, eu tenho a equipe que me dá o apoio na parte gráfica. Então hoje realmente eu tenho um grupo maior de pessoas que me dão esse suporte para eu conseguir, porque senão é realmente humanamente impossível. Agora as mídias sociais sou eu que administro sozinha mesmo. E essas ideias desses projetos todos surgiu de você? Você que teve essa ideia ou teve... Sim, lógico, tem seu marido junto, que trabalha com você. Isso. Mas são todas as ideias ou teve alguém que falou, olha, eu acho legal, Alexandra, você fazer isso, vai para esse caminho que vai dar certo? Olha, normalmente sai daqui de casa mesmo. Eu e meu marido, a gente sempre foi muito criativo, nós sempre fomos muito atuantes. Meu marido, então, eu falo com ele que é uma máquina de criatividade.
Eu falo que ele é muito bom para escolha de nomes, embora o Olhar Brasileiro eu que tenha escolhido. Mas geralmente é ele que faz a escolha, ele que aprova as marcas, ele que aprova, ele é mais criterioso nesse quesito. Então, parte daqui, mas, claro que as pessoas, que a minha equipe, a gente se reúne, eu tenho reunião semanal, tanto com a equipe da UAI, quanto com a equipe do Olhar, e claro, ali nós trocamos muitas ideias. E, claro, quanto mais cabeças, né? Mais ideias. Sim, Então, ali sim. a gente acaba formatando algum projeto novo, alguma coisa nova. Então, hoje, realmente, eu não caminho mais sozinha, felizmente. Não, e tudo é uma ramificação, né? Um Sim, encaixa no outro, um né? é complemento do outro. É, Por é, exemplo, a própria UAI com o olhar brasileiro, que as pessoas misturam, é aquilo que eu falei. Qual que é a relação do olhar brasileiro com a UAI? Porque as pessoas misturam, que é aquilo que eu falei. Eu estou na administração dos dois. Eu sou presidente da associação e sou a diretora do Olhar Brasileiro. Então, mas como que eles se comunicam profissionalmente? O Olhar Brasileiro, que é mídia, que é publicidade, o Olhar Brasileiro é que faz a campanha publicitária e a divulgação das ações da UAI. Percebe? Essa é a parceria. Esse é o lado social da UAI, porque isso não tem preço. A é UAI não verdade. paga para o Olhar Brasileiro. É verdade, né? Percebe? É bom que complementa, né? Exatamente. Faz o marketing, né? E faz a divulgação do trabalho. É um trabalho muito belíssimo, é um belíssimo, belíssimo trabalho. Sim, sim. Eu tô louca para voltar com tudo. Nós temos o nosso grupo de dança folclórica, que está parado. Eu quero ver quando que a gente vai retomar. A gente está doido para voltar à vida normal, né? Voltar ativa. Os eventos, esse ano nós ficamos sem o Hawaii. Desculpa. Que é a nossa festa junina, né? Que a gente faz, a gente Sim, monta. E o Hawaii já ia, esse ano ia ser a terceira edição. É um arraial luso brasileiro, tem barracas portuguesas, mas tem a festa. É uma forma da gente mostrar a nossa festa junina para a comunidade portuguesa. Então, tem casamento na roça, tem ai, que quadrilha, as comidas delícia. típicas juninas. Nós já estávamos com data marcada, local definido, tudo certinho. Pode ser em dezembro? Eu tô falando desse, nós vamos juntar tudo. Dia do Brasil, Junta a todos as Hawaii. Vamos fazer junta. tudo. Ai, que legal, porque as festas que eu vejo que você faz, os eventos, tudo, nossa, eu fico aqui louca para ir. Eu fui nessa daí do Brasil, né? É. Eu tava louca, assim, para ver as barracas típicas brasileiras. Meu Deus do céu! Isso é muito gostoso, porque como o olhar tem esse alcance nacional, vem gente de Aveiro, de Coimbra, de Lisboa, vem gente da Galícia, vem muita gente da Galícia nas festas. Então, assim, isso é muito legal, esse retorno, né? A gente É, perceber essa movimentação, perceber a coisa acontecendo. Então, assim, eu já fiz encontros do Olhar Brasileiro, que foi numa churrascaria, por exemplo, um almoço, de eu lembro. subir van de Coimbra para cá. Então, Nossa, que assim, isso legal. é muito legal, né? É gostoso você ver que as pessoas se abraçam, que as pessoas querem estar juntas. Assim, é muito gratificante. Agora eu falo, eu realmente trabalho 24 horas por dia. Porque quando eu não estou pensando online, eu estou. Oi? Entrou na live, alguém, teve alguém que quis entrar na live ao vivo. Desculpa, teve um. Gente, não chama, que senão cai a conexão aqui. Eu já estou até achando que são meus filhos, porque estão todos em casa jogando, né? Eu falei, haja internet. Tá. Acho que tá tão gostoso o papo aqui que o pessoal quer interagir junto. Ai, que Eu gostoso. O lembro, eu ideal lembro, seria isso, né? eu lembro da festa da Copa também, que vocês fizeram os eventos para assistir a Sim, Copa a gente se junto. reuniu no Café Viana. Foi É, para assistir os eu jogos, lembro. tanto do Brasil quanto os jogos de Portugal. Eu lembro que teve isso também.
Ah, E então. são muitas ações. Felizmente, Então. nós temos muitas atividades. Não, é bastante mesmo. É que nem eu É. falei, não sei que hora que você dorme. Não sei nem se você dorme. Olha, eu preciso confessar que eu mando as minhas mensagens na madrugada. Então, às vezes, eu mando um WhatsApp, assim, 2h30 da manhã, 3 horas, a pessoa me responde assim, posso te responder amanhã? Eu falo, não, eu não tô mandando pra você me responder agora, não. Eu tô mandando só pra você, na hora que acordar, já ter a mensagem. Porque amanhã eu não vou conseguir mandar. É, porque tem hora que você fala assim, nossa, lembrei agora, preciso enviar, e envia aquela hora, né? Ai, Exatamente. Então, assim, quem já está mais acostumado comigo, quem está mais próximo, já sabe. Chegou minha notificação de madrugada, fala, é Alexandre. Mas é gostoso, eu gosto. é gostoso e assim, você se encontrou aqui em Portugal, É né? gratificante, né? É, Sim, você faz sim. além desse trabalho que você faz, eu acho que você se identificou muito com Portugal. Braga é sua casa. Eu acho que assim você conhece cada Sim, pedacinho e quem assiste vê a sua paixão por Braga, né? E assim é, é, é fantástico. Portugal a gente vai conhecendo de ponta a ponta, mas tem aquele lugarzinho que a gente se identifica, né? Que nem o meu foi exatamente. aqui, o meu é aqui, mas assim, quando eu vou para Braga, eu não posso nem passar naquela rua, na rua onde tem as tíbias. Ai, gente, Ah, aqui não é uma tentação. Aqui não é de Deus. as famosas chips de Braga. Meu Deliciosas. Deus, quem vai para Braga tem que passar ali, tem que comer aquelas tíbias que Exatamente. são boas. Bom, vamos falar assim então um pouquinho. Quem quer te acompanhar no Olhar Brasileiro, aonde te encontra? Bom, como tem essas ramificações, é mais de uma página, né? Eu tenho uma página para cada um desses trabalhos. Então, por exemplo, no Facebook, eu tenho a minha página pessoal, que é Alexandra Gomide em Portugal, Alexandra Gomide Portugal. O Olhar Brasileiro tem a página Olhar Brasileiro em Portugal e tem o grupo Olhar Brasileiro em Portugal. Então tem página e grupo. E a UAI também tem a página no Facebook, Associação UAI. O Instagram, que é a mídia mais nova, eu relutei um pouquinho para ir para o Instagram, justamente porque eu não queria mais mídia para estar gerenciando, mas não teve como fugir. Não Então, tem, não tem. realmente, ano passado eu tive que abrir o Instagram de todas elas. Então, tem o meu Instagram pessoal, que é esse que a gente está conversando aqui, que é Alexandra Gomide. Tem o Instagram do Olhar Brasileiro, que é olhar.brasileiro. E tem o Instagram da associação, que é o Y. Não sei se é o Y Associação ou Associação Y. Agora eu já até me perdi aqui. Acho que é o AI Associação. Acho que é. Acho que é isso. Então tem todos eles separadinhos. No Olhar, no Instagram do Olhar, que é o olhar.brasileiro, lá eu concentro, até para não criar mais mídias, lá eu concentro o trabalho da rádio, o trabalho da TV, o trabalho das mídias sociais do UAI, então ali eu concentro tudo. E tem o site. Talvez o lugar para chegar e achar todas as possibilidades é o site, porque ali canaliza tudo, que é o www.olharbrasileiro.pt. Ali tem acesso a todas as mídias. Ah, legal, gente. Anotou tudo? Depois eu coloco tudo na É descrição. muita coisa. Bom, agora chegou a hora de você falar de Braga, porque eu sei que você quer falar de Isso é Braga. gostoso, isso aí. Eu sei que você quer falar um pouquinho de Braga, então fala um pouquinho da comunidade brasileira, porque é uma das maiores comunidades brasileiras que tem em Portugal, é em Braga, Sim, né? é em Braga. É em Braga. É em Braga, e você é culpada disso. Ai, meu Deus, Não não pode... me traz mais responsabilidade, não. Pai, conta um pouquinho a sua paixão por Braga, o que você gosta, o que é diferente, o que você acha que o brasileiro se identifica com Braga. Bom, eu vou falar um pouquinho do que me encantou em Braga, né? E eu acho que foi isso que eu fui colocando nos vídeos e foi onde as pessoas foram se identificando. Quando eu cheguei em Braga, na verdade, quando eu vim para Portugal, a minha preocupação maior era os filhos. Então, a minha preocupação maior era encontrar algum lugar em que eu conseguisse ver os meus filhos. E quando eu cheguei em Braga, depois de ter rodado, né, ter subido, ter vindo aos poucos, eu percebi que Braga tinha muitas crianças na rua, muitos jovens.
E só depois que eu mudei para cá que eu fui descobrir que pelo 4º ano consecutivo, Braga tinha levado a premiação da cidade mais jovem da Europa. É a cidade que tem a maior concentração de jovens da Europa. Aí eu entendi porque que ao rodar Portugal, eu não via tantas crianças e tantos jovens como eu via aqui em Braga. Tanto é que a primeira vez que eu vim para poder olhar imóveis, eu cheguei a perguntar para a consultora imobiliária que me atendeu se estava tendo alguma festa de criança, se estava tendo algum festival, se estava tendo alguma coisa. Ela, não, tá normal, isso é a cidade. E aí eu já comecei a perceber essa diferença. E isso foi muito forte para mim, porque eu comecei a enxergar meus filhos nesse ambiente. Então, isso me desarmou. Na verdade, isso me fez tomar muito, né? Foi um dos principais motivos para eu definir Braga. Outra coisa que para mim foi fundamental: Braga é a capital do Minho. E o que acontece? Minho é uma região de montanhas. Para uma mineira, eu tô em casa. Se encontrou, né? Me encontrei. Então, assim, quando eu vim a Braga a primeira vez, na estrada eu já comecei a identificar as montanhas e foi a primeira coisa que eu falei com meu marido: estou me sentindo em Minas Gerais. Já estou gostando disso aqui. Então, antes de eu chegar na cidade. Então, assim, a Braga como toda, a região do Minho, e hoje eu vejo que para estar com meus filhos, eu fiz a opção correta, eu fiz a melhor opção que eu poderia ter feito, que é a cidade de Braga. Mas, por exemplo, se estivesse só eu e meu marido, hoje eu tenho tranquilidade para dizer que qualquer cidade do Minho, qualquer concelho do Minho, eu viveria bem. Percebe? Então, assim, com os filhos, eu faço uma ressalva, porque criança, adolescente, bom, estão chegando à adolescência, hoje eu já estou com um de 16 anos. Então, assim, essa vida... Braga é uma cidade muito viva, muito intensa. As pessoas ficam na rua e se divertem, as pessoas são felizes, são alegres, são receptivas. Então, isso aí é a cara da juventude. Né? Então, para quem tem um filho de 12 anos e um filho de 16 anos, eu achei que esse era o perfil ideal para eu estar mais tempo perto deles, né? Porque a minha preocupação era eu ir para uma cidade e eles logo, logo me largar para trás. Ah, entendi. Então, assim, é uma cidade que oferece... Tem uma das melhores universidades da Europa, que é a Universidade do Minho. É uma universidade muito conceituada. Tem o Instituto de Nanotecnologia, que é o único daqui, da Europa. Braga foi selecionado, concorreu com a Espanha para poder instalar a sede, e Braga conseguiu esse espaço. Nós temos belezas naturais indiscutíveis, né? Belezas históricas indiscutíveis. Aliás, Braga é a própria história. É impossível abrir um buraco aqui em Braga sem achar ruínas romanas. Quer dizer, como dizem, né? A Roma portuguesa, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, é muito forte o significado de Braga aqui para o país, né? Então, assim, eu sou encantada. Eu falo o seguinte, por exemplo, o Centro Histórico de Braga, tem mais de 4 anos que eu estou aqui, até hoje, eu circulo pelas ruas de Braga como se eu estivesse aqui a primeira vez. Eu até hoje ando na rua, tirando foto nos mesmos lugares, tirando foto, filmando, olhando. Quer dizer, eu até hoje sou vivo como turista. Eu também fico assim. O meu encanto não passa. É uma coisa, assim, enlouquecedora, não passa. Então, assim, eu me adaptei muito aos bracarenses. Eu tenho muitos amigos bracarenses. Aliás, a maior parte dos meus amigos são bracarenses. Então, eu me identifiquei muito com a comunidade. Então, assim, eu acabei assumindo alguns costumes e alguns hábitos. Eu falo o seguinte, que eu sou o tipo de... Falou qualquer coisa de Braga perto de mim, eu vou defender. É igual filho, né? É igual filho. Quer me tirar do sério? Fala isso aqui de Braga. Não tem jeito, é natural. Quando eu vejo... Braga. Eu só não fui morar em Braga, assim, porque eu achei que era um pouco mais frio.
que o Porto, e também porque, assim, como minha amiga morava aqui, eu falei, então vou morar perto da minha amiga. Não me arrependo também de ter vindo para cá, porque me apaixonei logo de primeira, assim, e eu também sou assim, eu tiro foto, meu filho fala, mãe, cada celular que você tem, você não consegue armazenar porque é tanta foto, sabe? Então, assim, Mas o eu tiro. encantamento não passa, né? É porque, assim, as estações são diferentes. Os dias que você passa, você vê uma flor que nasceu que ali não tá. Concordo, exatamente. Né? Então é uma coisa assim, é muito linda, é muito linda. É muito É muito lindo. linda. O Então, frio, eu ainda tenho um posso te falar pouquinho. uma coisa? Na verdade, eu sofri mais aqui em Braga com o calor. No verão, eu sofro mais aqui no verão do que no inverno. Porque, na verdade, o inverno é o seguinte: você estando vestido adequadamente, estando com a casa aquecida, ótimo. Agora, o calor aqui é aquele calor abafado, abafado. Acho que o Então, problema assim, é que é o vento. O vento e quando é época de chuva, quando chove aquele mês inteiro. não, e chove. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um inverno muito chuvoso. Foi mais chuvoso que os outros anos. Mas, assim, o verão que eu peguei em 2016 foi muito forte. Era mais de 40 graus. Teve um dia que o meu telemóvel marcava 48 graus. A gente estava subindo pelas Deus me... paredes. Era sem vento, tá? Porque aqui fica, não vão. Então, assim, completamente sem vento. Então, isso foi muito forte. E o frio tem uma coisa que é muito interessante. Eu vou ao Porto, eu sinto mais frio no Porto do que aqui em Braga. Aqui É, em porque Braga aqui eu acho que nunca aqui usei venta luva. mais. Aqui em Aqui Braga eu nunca venta usei mais. luva. Eu chego no Porto, eu preciso de uma luva. Minhas mãos gelam. Eu tenho kit, luva, cachecol, touca. Isso, mas aqui em Agora Braga eu não uso. Aqui em Braga eu não uso. Então, assim, eu achei Porto até mais frio. Então, assim, eu descobri que eu sou apaixonada pelo inverno. Eu passo, assim, essa estação aqui, para mim, a gente vai entrar no verão, para mim é a estação mais difícil, embora de ser muito alegre. Nós temos belíssimas praias fluviais. A 10 minutinhos daqui, a 15 minutinhos aqui. Nós temos Esposende a 30 minutinhos daqui, com praia de água salgada. Quer dizer, nós temos tudo aqui. A tem gente tudo, está Braga tem tudo. tem Braga tem tudo, gente feliz, tem Braga tem tudo, tudo. Tem exatamente. tudo. A E é o gente quê? vai 40 minutos daqui, né, de Porto. Porto a Braga é uns 35 por 30, aí, né? 40, É, exatamente, é exatamente. isso. Então, Tinho. assim, tá perto do Porto, tá perto da Espanha, a gente vai para Vigo, passa o dia lá, pega a praia e volta. Então, assim, praia fluvial, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Praias premiadas, né? Igual nós tivemos agora da UFA, reconhecida com uma qualidade, com excelência da qualidade da água. Quer dizer, e a da UFA é uma freguesia de Braga. Então é tudo muito próximo, tudo muito próximo. Então, assim, é igual eu falei, me pedir para falar de Braga é complicado, porque eu acho tudo perfeito. Eu gosto de verdade de Braga. Ai, que delícia, né? É tão gostoso esse amor que a gente sente, né? Do acolhimento, né? É fantástico. E assim, quem quiser conhecer um pouquinho de Braga, gente, é só entrar lá no YouTube, no Olhar Brasileiro, que tem todas as Tem tudo, freguesias, tem tem todos tudo. os lugares que ela vai, e você se apaixona pelo olhar da Alexandra em Braga. Tá vendo? Tá todo mundo já com vontade de conhecer Braga. Eu acho que eu já vou esse final de semana lá. Olha, eu costumo falar o seguinte: se vier a Braga, não vai querer voltar. É. Eu estive em Bragança esse fim de semana. Fui para casa de uns amigos e aí duas amigas vieram, falaram: não, vou descer com vocês para Braga, vou ficar uns dias lá em Braga. Eu falei: olha, se vocês chegarem em Braga, amei Bragança, claro, adorei tudo que eu fiz lá. Mas para morar, se vocês chegarem lá, vocês não vão querer ficar em Braga. Pergunta o que aconteceu. Já estamos Ficar. arrumando para vir para Braga, já vão ficar. Eu falo, gente, eu falo que ali é incrível, uma coisa assim que puxa a gente, né? É muito É incrível. gostoso. E É é isso, gostoso. eu acho que o olhar brasileiro, na verdade, esse olhar brasileiro foi o meu olhar, né? Hoje é o Sim, olhar de vários brasileiros,
A própria TV traz agora vários, né, olhares, mas o olhar brasileiro era o meu olhar. E o meu olhar é um olhar apaixonado por Portugal, principalmente apaixonado por Braga. Então, assim, fica difícil. Eu falo que quem acompanha, difícil não querer vir para Braga. É Eu já verdade, vivi é verdade. situação, lembrei de um caso aqui, já vivi situação. Ó, quando descer nosso tempo aí você fala, porque eu falo muito, tá? Falta 5 minutos, dá tempo. Eu tenho uma portuguesa que me seguia e ela mora em África. Ela veio aqui para Braga, me procurou lá na UAI, falou: Alexandra, eu esperei entrar de férias, eu precisei vir a Braga, porque eu conhecia Braga e eu não conseguia enxergar Braga como você enxerga. Não era Braga. Eu falei: Alexandra deve enxergar outra Braga. E ela conhecia Braga mais tempo atrás. Foi super legal, porque ela chegou e falou: olha, é exatamente como Braga mudou. Então, mesmo os portugueses que tiveram a Braga mais tempo atrás, recomendo uma passeada aqui em Braga, porque vai se surpreender com a cidade. É outra cidade. Tem português que não conhece nem as partes do Porto, que às vezes eu falo, mas onde que é isso? Eu falo, gente, aqui no Porto. Exato. Mas aqui em Braga eles falam isso comigo. Alexandra, você conhece mais Braga do que a gente. Você enfia em cada buraco que eu nunca vi. Fala, como é que você descobriu isso? A gente explora bastante, né? Explora muito. A gente quer conhecer tudo, né? Quer vivenciar, né? Tudo. Exato, exato. Assim, domingo é tudo fechado em Braga, né? Porque eu lembro que minha irmã veio aqui pra cá, eu levei eles em Braga, foi num domingo, tava tudo fechado. É o dia deles. Isso aí é uma coisa muito interessante que faz a gente fazer algumas reflexões também. Por exemplo, os restaurantes realmente costumam ficar fechados aos domingos. Você fala, mas domingo é o dia de ganhar dinheiro, é o dia que as pessoas saem para almoçar. Do turista, né? E a resposta que eu recebi de todos foi sempre a mesma. Domingo eu quero estar com a minha família, assim como você. Verdade. É verdade. A Aqui a família é cultura é sempre em diferente. primeiro lugar. Isso é muito Aqui a lindo, cultura né? é verdade. É É muito muito legal. lindo. Perguntar o custo de vida de Braga. É um pouco mais baixo que no Porto, mas não tem tanta diferença, né? Quando eu Não cheguei, tem. tinha. Quando eu cheguei em 2016, tinha. Porque, na verdade, o que impacta mais no custo de vida é o arrendamento. Né? Arrendamento, que é É o em todo lugar arrendamento. hoje. Exatamente. Então, quando eu cheguei, a diferença de um imóvel em Braga para um imóvel no Porto era muito grande. O que Sim. acontece que com esse boom que deu aqui em Braga, e claro, difícil, hoje está até mais fácil, mas chegou uma época quase que impossível de encontrar arrendamento aqui em Tá Braga. travando um pouquinho. Oi, voltou. Chegou uma época que foi muito difícil encontrar imóveis aqui em Braga. O que acontece? Claro, os preços elevados. E aí sim, eles se aproximaram muito do preço do Muito. Porto. Aí, claro, aí nisso aí o custo de vida ficou muito próximo. Mas em 2016, não, era muito diferente. O imóvel que eu Era pagasse... diferente. eu aluguei um T3 aqui, muito bom, com uma vista maravilhosa, inclusive. Eu pagava 300 euros. Percebe? Se eu fosse alugar esse mesmo T3 no Porto, eu não conseguiria por menos de 500 na época. Percebe? Aí depois, realmente, igual eu falei, hoje a diferença está menor. Mas é porque Braga realmente estourou, né? Entrou na moda, entrou na rota. É isso, gente. Coloquem aí no roteiro de viagem, quem vier conhecer Portugal, coloquem Braga no roteiro que não vão se arrepender. E Tá bem? Braga não é cidade de bate e volta. Não dá Não, para gente, conhecer não dá. Braga em um dia. Braga precisa dormir para conhecer. Olha, para conhecer superficialmente. É verdade. Bom, Alexandre, está chegando ao fim o nosso bate-papo. Que Adorei te delícia. conhecer melhor. Foi muito assim gratificante ter você aqui hoje. Eu Isso aí, agradeço o conhecer convite. o projeto. E Obrigada, obrigada. continue, que Deus te dê assim muita sabedoria para que continue por mais anos aí. Amém. Muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom, muito bom. Uma prosa deliciosa. Né? A gente nem Faltou viu o tempo passar. fácil.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. E eu vou deixar na descrição como vocês encontrarem a Alexandra Gomide. Tá? Vocês vão na Rua de Braga que ela vai estar lá. Um beijo grande. Beijo para todo mundo, beijo para você, querida. Muito Obrigada. 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 Beijão. Beijão, tchau, tchau. Tchau.